São 19h20, acho que a gente podemos começar. Perfeito. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos, né? Nós estamos organizando esse evento, que é Inovação com Propósito. Eu gostaria de pedir que todo mundo colocasse mudo, só para não dar interferência. Eu não sei se eu consigo fazer isso. Mas eu acho que se todo mundo colocasse mute, fica mais... Não sei. Enfim. Então, hoje a ideia nossa é trazer para vocês esse tema, né, inovação. Nós estamos... Acho que todos que leram a iniciativa, o briefing desse evento, viu que a gente está se propondo a discutir. A gente está vivendo um momento, na prática, de inovação em todos os aspectos, ou de renovação, por conta da Covid. Então, nós temos que... Estão sendo forçados a renovar a nossa maneira de viver, a nossa maneira de trabalhar, de estudar. E, obviamente, que isso passa por inovação de uma maneira muito ampla, tanto do ponto de vista das empresas, como do ponto de vista profissional de cada um e do ponto de vista pessoal. Então, considerando esse contexto, né, o que nós nos propusemos nesse momento é exatamente trazer, né, essa discussão de inovação com propósito, envolvendo experiências bem diferentes. Então, eu vou estar falando no contexto de um projeto que eu estou trabalhando, que é inovação dentro do projeto Amazônia 4.0, que eu estou reunindo inovação voltada para aspectos sociais e ambientais, considerando essa questão da ONG, de ONG e de um trabalho social. E depois a gente vai falar o Rony Sakuraki, que é do Bradesco, então ele vai trazer a visão de uma empresa do setor financeiro. E depois vem o André Aguiar Santana, que é de uma empresa de consultoria e serviços, certo? E ele vai trazer uma visão de um outro tipo de empresa. Então, eu vou falar como universidade e como empresas do terceiro setor, o Rony vai falar do setor financeiro e o André dessa parte de serviço e consultoria. E sempre o foco é inovação com propósito, tá? Então, a ideia é cada um falar uns 15 minutos e depois de cada um falar, nós passamos para a sessão de perguntas, tá? Agora, fazendo aqui um pouco de marketing, visto que o Paulo Patulo também está aqui, representando o PES. As pessoas que estão aqui representadas são professores do MBA de Tecnologia Digital e Inovação Sustentável, que justamente atua nessa área de inovação com propósito. Acho que é isso. Eu queria perguntar para a Andrea se ela está habilitando as pessoas a entrarem, porque está tocando a campainha aqui, eu não estou conseguindo enxergar, mas enfim. Então, vamos lá. Então, a Andrea está habilitando. Então, eu vou começar com a minha parte da apresentação, em que eu vou falar desse projeto Amazônia 4.0, tá? Então, se vocês considerarem, aqui entrou o Paulo Patulo, que se vou apresentá-lo, que ele é que cuida de todos os MBAs do PES. O Jean, Carlos, eu poderia te apresentar, mas eu não conheço, mas enfim, depois a gente... Na parte de perguntas, você pode se apresentar, tá bem? Tá bom. Então, eu volto, então, iniciando aqui o Amazônia 4.0. Eu vou estar falando sobre esse projeto,
pelo nome, vocês falam, quando eu vejo esse 4.0, ele quer realmente estar falando sobre a indústria 4.0. Então, em que sentido indústria 4.0? Que eu vou utilizar as tecnologias digitais para incentivar a economia local e também para reduzir o desmatamento da floresta. E eu vou explicar para vocês qual que é a ideia, tá? Aqui tem um currículo mesmo, mas depois vocês olhem. O nosso objetivo aqui é estar também mostrando para vocês o escopo desse MBA nosso, que é de tecnologias digitais e inovação sustentável, né? E esse seminário tem tudo a ver com esse MBA. Então, só para vocês terem uma ideia, esse projeto Amazônia 4.0 é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? Ele está trabalhando com algumas cadeias produtivas da Amazônia, hoje com cacau cupuaçu, castanha do Pará. A gente está fazendo também um trabalho com genômica e o que a gente chama de azeites gourmet. E a ideia é estar trabalhando com a comunidade científica, a gente está criando um ecossistema, startups da comunidade ribeirinha, e o projeto tem diversos financiadores, que vocês podem aqui vir do lado direito, por exemplo, a WWF, a Plua, Good Energies, mas depois vocês dão uma olhada. E tem como um dos parceiros o Amazon, que é uma ONG da Amazônia, né? E o LASU é uma das cooperações desse projeto. Depois vocês dão uma olhada. Então, eu vou apresentar os objetivos, os fundamentos, qual é a ideia das vias da Amazônia. Vou falar do laboratório criativo, na realidade, eu vou estar falando mais do laboratório criativo da castanha. Então, é esse o laboratório criativo que eu vou trazer como estudo de caso. Então, o objetivo, o que é? Eu pegar as cadeias produtivas da Amazônia e aproveitar a biodiversidade e os recursos do que a gente chama indústria 4.0, ou, mais especificamente, todas essas tecnologias que eu conheço, como computação em nuvem, como IoT, como blockchain, e utilizar em favor dessas cadeias produtivas da Amazônia. E também criar a possibilidade de uma distribuição equitativa dos benefícios socioeconômicos para a comunidade local. Ela é baseada no conhecimento sobre a biodiversidade da Amazônia. Então, nós vamos estar trabalhando muito com os produtos que são extraídos da floresta. Então, eu tenho que ter um conhecimento intrínseco da floresta, e o objetivo é aplicar esse conhecimento e o conhecimento de tecnologias digitais para melhorar a vida das pessoas que moram na Amazônia. E produzir bens e serviços a partir da biodiversidade. Então, eu vou falar sobre o projeto do cacau. Nós comemos muito chocolate aí no mercado, mas nem todos são tão saborosos, porque não é que o cacau vem puro, né? Então, aqui a gente está produzindo, por exemplo, um cacau, utilizando o cacau da Amazônia, que é super saboroso, mas a ideia não é tirar o cacau da Amazônia, e sim permitir que a população local produza chocolate e consiga aumentar a sua rentabilidade. Então, por isso que eu falo que a construção de uma bioeconomia e distribuir esses ganhos para a população, utilizando para isso ou valorizando o bioma amazônico. Então, as perguntas, o nosso desafio: é possível conciliar o desenvolvimento econômico da Amazônia com proteção da floresta? Como que eu vou rastrear os produtos da Amazônia? Então, se você vai comprar um chocolate, você quer saber se aquele chocolate vem mesmo da Amazônia. Então, como que você faz isso? E como você vai incentivar a economia local? Aqui, a gente fala que nós tivemos 3 vias, né, da Amazônia. A primeira via foi o foco da preservação, então a Amazônia era considerada
uma área de preservação, tinha incentivos de outros países, como da Alemanha e da Suécia. O segundo foco foi exatamente incentivar a agricultura, a mineração e a produção de energia na Amazônia. Vocês podem observar que isso não deu muito certo, porque o que acabou acontecendo é que começou a se destruir a Amazônia para plantar soja e para você ter a cultura do gado. Então, hoje a gente está propondo a terceira via, que é a bioeconomia da Amazônia. O que é? É pegar a biodiversidade, o conhecimento das comunidades locais e tradicionais e desenvolver produtos em cima da biodiversidade da Amazônia, em que a própria comunidade local, os próprios ribeirinhos, saiam ganhando. Então, essa terceira via é um novo paradigma, né? Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: se a própria população local vê que se ele produz ou cria um produto usando o que ele extraiu da floresta, por exemplo, eu extraí o cacau da floresta e fiz um chocolate e eu consigo ganhar muito dinheiro com esse chocolate. Então, por que eu vou deixar destruir a Amazônia? Então, à medida que os ribeirinhos começam a ver o valor da floresta para eles mesmos, para a vida deles, eles começam a ajudar a proteger a floresta, tá? Então, a ideia é associar o conhecimento científico e tecnológico através da inovação, baseado floresta em pé, né, com os rios fluindo, valorizando a biodiversidade e o trabalho das comunidades locais. Quem é o coordenador geral desse projeto é o Carlos Nobre, que vocês devem conhecer. Ele é um climatologista bastante conhecido, tem dado muitas entrevistas sobre a Amazônia. E o irmão dele, que é o Ismael Nobre. E agora... Aqui foi um desenho que eu tentei colocar como eu enxergo esse projeto. Eu enxergo que ele tem 3 grandes frentes: o de tecnologia digital, que é essa indústria 4.0. Ele tem a parte de ciência, que eu coloquei o projeto do genoma das espécies amazônicas. E depois a questão da sustentabilidade, porque nós vamos trabalhar lá com o conceito de economia circular. Vamos criar cadeias produtivas a partir dos produtos da Amazônia, por exemplo, do cacau, da castanha do Brasil, do açaí, dentro das premissas de economia circular. Vamos também utilizar o conceito de biomimética, que é você se inspirar na própria natureza para criar soluções tecnológicas, e vamos, obviamente, estar dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E a ideia é criar produtos com valor de qualidade, né? Então, eu estou primando pela qualidade, pela rastreabilidade. Então, quando você compra um produto, você tem certeza que ele vem da Amazônia, e eu tenho também como premissa proteger a floresta. E a partir daí, nós estamos criando laboratórios criativos da Amazônia. Para cada, então, estamos trabalhando hoje com o laboratório criativo do cacau para produzir barra de chocolate a partir dos frutos da Amazônia, e também da castanha do Pará, ou castanha do Brasil, que é o mais correto. Então, eu vou contar para vocês um pouco o que é esse laboratório criativo da Amazônia. Eu vou falar bem rápido. Então, eu vou criar uma transformação socioeconômica inclusiva, vou criar uma cadeia produtiva. Hoje nós estamos trabalhando com 4 cadeias, aqui eu coloquei 3, do cacau cupuaçu, da castanha do Brasil e do genômica. Do genômica é você sequenciar as espécies amazônicas, disponibilizar para que isso possa ser utilizado por especialistas e pesquisadores. Aqui está mais ou menos o desenho do Laboratório Criativo da Amazônia do Cacau. Hoje nós estamos trabalhando com uma empresa de arquitetura, né, do Makrovic, Marco Bramovic, em que nós vamos fazer o desenho desse laboratório criativo, que vai ser instalado na floresta, cujo objetivo é mostrar como se usa
recursos de tecnologia digital para fazer a produção, por exemplo, de chocolate, e ensinar e também educar a população ribeirinha em relação a tecnologias digitais e a produção, por exemplo, de chocolate. Aqui é o desenho da biofábrica que nós estamos criando de cacau. Então, o que vai acontecer? A gente vai criar um ecossistema ao redor desse LCA, que é composto das comunidades locais, de professores como eu, de startups, de empresários, de pesquisadores, estudantes, Sebrae e Senai, vão criar um ecossistema para que possamos ter cadeias produtivas na Amazônia que incentive a economia local e proteja a floresta. Então, eu vou falar rapidamente do estudo de caso da castanha do Brasil. Então, o que é importante de saber sobre a castanha do Brasil, né? A castanha do Brasil representou em 2018, isso é um dado do IBGE, 10% da produção total de alimentos que são advindos do extrativismo. Para vocês terem uma ideia, o custo que um ribeirinho vende 1 quilo de castanha é R$2. Aqui em São Paulo, a gente chega a comprar essa castanha por R$60 o quilo. Então, a gente vê uma diferença absurda. A mesma coisa o cacau. O cacau a gente compra hoje de R$2 a R$3 o quilo na Amazônia, e você compra um tablete de chocolate por R$200 o quilo, por exemplo. Então, eles poderiam estar se beneficiando dessa economia, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a cadeia da castanha do Brasil, que é a castanha do Pará, que a gente chama mais. A gente faz a coleta da castanha, a gente faz o beneficiamento básico e o comercializo. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o que eu quero nessa cadeia? Eu quero identificar todos os participantes dessa cadeia, rastrear a castanha, então eu fiz um leite que vem da castanha. Como que eu sei se a castanha veio da Amazônia? Fazer uma distribuição equitativa dos benefícios socioeconômicos. A castanha do Brasil, ela tem problema com a questão de fungo, né, por causa da umidade, mas a castanha também é muito importante por causa do selênio. Então, a ideia é conseguir também eliminar essa questão de fungo e conseguir qualificar as castanhas em relação à porcentagem de selênio, tá? Então, aqui está, eu peguei o mesmo desenho, né? Então, a indústria 4.0, para fazer rastreabilidade, a gente vai estar utilizando blockchain. Para monitorar toda a cadeia produtiva, a gente vai estar usando internet das coisas, computação em nuvem. Para otimizar os processos, nós vamos estar utilizando inteligência artificial. E aqui eu tenho toda a parte de inovação. Os outros eixos de ciência e sustentabilidade eu já comentei, né? Então, a questão de rastreabilidade, existem diversas soluções, inclusive a gente poderíamos estar utilizando a assinatura digital, mas nós estamos optando pelo blockchain ou variantes do blockchain. Aqui, para vocês terem uma ideia, muito rapidamente, os ribeirinhos pegam a castanha, passam para o transporte, ele mora na margem do rio, ele vai de canoa e vai indo e chega até o beneficiador, né? A ideia é, em cada ponto desses que vocês estão vendo de azul, eu tenho um controle e em que eu posso controlar a rastreabilidade da castanha até ele chegar no usuário final, que é aqui o mercado. Do ponto de vista do tratamento da castanha, a castanha passa por diversas máquinas. A primeira, você seca a castanha, depois você quebra a castanha, porque ela vem dentro a amêndoa vem dentro de uma casca. Então, eu tenho que aquecer a castanha, depois eu tenho que esfriar para ela se desgrudar da casca e daí eu quebrar a castanha. Então, eu vou estar controlando todos esses processos. Então, a ideia é
Primeiro, fazer rastreabilidade das castanhas. Mas daí a pergunta que eu faço é, quando a gente utiliza o blockchain, vocês já ouviram falar muito do blockchain para o Bitcoin, por exemplo. Mas o Bitcoin é uma moeda virtual. A castanha não é uma coisa virtual. O cacau não é uma coisa virtual. Elas são objetos físicos. Então, a gente fala que a gente tem que tokenizar as castanhas. Ou seja, eu tenho que ter uma representação virtual das castanhas. E como que a gente vai fazer isso? Através do sequenciamento, então, do genoma das castanheiras, né? Então, a gente está estudando a viabilidade técnica financeira de fazer esse projeto. Então, respostas, desafio. A gente vai fazer a identificação de todos os participantes da cadeia usando as tecnologias de OT, de NFC, de RFID, computação em nuvem, rastreabilidade castanha blockchain, distribuição dos benefícios, computação em nuvem. Depois existem esses outros dois desafios, que é a questão do selênio e castanhas com fungo, identificação, que a gente está fazendo por parceria com alguns projetos, com alguns laboratórios de pesquisa para a gente resolver essa questão. Então, para terminar, eu vou fazer as considerações finais. Então, esse projeto Amazônia 4.0, então, ele pressupõe o uso de tecnologias digitais, né, para eu ter a maior valorização dos produtos amazônicos. Então, a primeira coisa que eu quero ter é certificação da origem. Então, eu tenho rastreabilidade para a qual eu vou utilizar o blockchain. Eu quero também ter melhor qualidade dos produtos de valor agregado. Então, eu vou produzir chocolate usando o cacau da Amazônia na própria Amazônia. Como que eu vou melhorar a qualidade desse produto? Eu vou utilizar recursos da indústria 4.0 para controlar a cadeia produtiva da produção de chocolate. Ou de algum produto que tenha origem na castanha do Pará, por exemplo, leite de castanha do Pará. A Josiane está falando que não está me ouvindo. Tem mais alguém que não está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos ouvindo, Tereza. Sim. Sim, estou ouvindo. Eu também ouço bem. Josiane, eu te sugiro você entrar e você sair e entrar outra vez. Pode ser? Às vezes tem algum problema no som. Então, eu vou dando continuidade aqui. Então, a primeira coisa foi a valorização dos produtos. Mas não tem nenhum barulho aqui. E a gente pode pedir, gente, para todos que tiver com o alto-falante ligado, colocar em mute, só para ver se minimiza a questão do ruído. Porque não tem ruído aqui do meu lado. Então, o uso de tecnologias digitais vai possibilitar, então, essa maior valorização dos produtos amazônicos. Eu vou ter promoção da economia local, né? Essa promoção da economia local da Amazônia, o que implica? Eu vou ter um ganho mais equitativo da população sobre produtos da Amazônia. Então, eu vou produzir chocolate usando o cacau da Amazônia e o dinheiro, uma parte mais significativa do dinheiro vai ficar com a comunidade local. Então, isso vai melhorar a qualidade de vida da população e a população vai fazer o quê? Ela vai falar assim, olha, eu estou ganhando dinheiro com o cacau da Amazônia, com a castanha do Pará da Amazônia, ou castanha do Brasil. Então, eles vão ter interesse de proteger a floresta. Então, a gente, com isso, o objetivo é ter uma redução do desmatamento da floresta. Essa tela aqui vai demorar bastante, porque eu pus várias fotos. Então, quando eu falo de inovação com propósito, né? Eu coloquei aqui uma foto, a primeira foto é de uma pessoa carregando a castanha do Pará, ou castanha do
do Brasil. Eu não sei se vocês sabem que ela vem no ouriço, isso aqui é ouriço. Eles carregam, né? E depois eles têm que quebrar isso, secar para vender. Aqui eu coloquei a castanha do Brasil aqui embaixo. Aqui eu coloquei amêndoas de cacau, que a gente já fez um laboratório sobre isso. E eu coloquei fotos de um chocolate de uma empresa que chama Dementes. Ele usa esse cacau da Amazônia. E aqui vocês não, aqui está meio longe para vocês lerem, mas essas amêndoas foram oferecidas por uma tribo indígena, né, que fornece para ele e ele produz esse chocolate vai para o Brasil todo. Depois vocês procuram no site o chocolate do Dementes. Então, ele é das pessoas que está promovendo essa economia local da Amazônia, incentivando a coleta adequada do cacau, né? Então, só para finalizar, o que eu quero deixar de mensagem para vocês é que esse projeto tem muita inovação, usando tecnologias digitais, e você está pensando no social, né? Porque as pessoas vão ter melhor qualidade de vida. Estou pensando no ambiental, porque eu estou protegendo a floresta. E eu estou pensando no econômico, porque também se ganha dinheiro e se cria uma economia. Aqui eu coloquei a ficha técnica do projeto, quem participa, né? Quem está participando do projeto que eu vi que está presente aqui é o Rodrigo. Eu já falei do Carlos e do Ismael, e eu não sei se mais alguém entrou. E eu acho que é isso, gente. Se vocês depois tiverem interesse sobre esse projeto, né, podem mandar e-mail, teresacarvalho@usp.br. É isso, a gente vai depois passar para as perguntas no final. E agora eu passo a palavra para o Rony, que vai trazer a visão dele de inovação de propósito de um banco. Obrigado, Teresa. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Mas enquanto isso, queria agradecer, Teresa, pelo convite. Bacana estar com todos vocês aqui, muita gente ainda que eu conheço, né? Alguns ex-alunos. Deixa eu achar onde é que eu faço isso. Ah, é aqui. Está carregando, né? Bom, eu sou esse elemento que está aí, né? Acho que segui o protocolo, né? Esse sou eu. Eu gosto sempre de comentar que eu fui aluno da professora Teresa, né? Na escola de engenharia, durante o mestrado, durante o doutorado, ela foi minha orientadora, né? Hoje eu sou responsável por um laboratório do Bradesco, tá? Então o Bradesco tem um laboratório internacional, fica aqui em Nova York. Então, se você não sabia disso, hoje você sabe. Tipicamente, a gente trabalha com outros bancos, então são bancos que não competem entre si, né, porque a gente está em regiões geográficas diferentes, e aí, em conjunto, a gente desenvolve novas soluções, encontra novas oportunidades e leva isso para o Bradesco, tá? Então, essa é a ideia aí, tipicamente, do que eu faço. Eu quis colocar minha foto aí do LinkedIn, porque ele relembra como é que a gente costumava se vestir naquele tempo passado, lembra? Chamado pré-pandemia. Então a gente se vestia assim, era muito desconfortável. Então hoje, né, sociedade moderna, se poder assistir um webinar, né, de calça de moletom, isso é excelente, né? Então viva a modernidade. E by the way, né, eu estava aí num momento de webinar, né, como vocês podem ver. No passado ele tinha outro nome, o pessoal chamava mesmo, era de congresso, painel, mas isso daí era o webinar do passado, tá? Isso aí que eu estava fazendo aí nessa foto. Mas é o seguinte, a Teresa, ela fez esse convite, né, para falar sobre inovação com propósito, e aí eu pensei muito do ponto de vista, né, de um laboratório de sustentabilidade, como é o LASU, e do ponto de vista de um banco. Né? Tipicamente, quando você fala dessas duas entidades, para um laboratório de sustentabilidade, a gente tende a pensar que
as inovações de um laboratório como esse, ele mira impacto social, né? Tipicamente é verdade, ele mira impacto social. Quando você fala de inovações de um banco, você mira retorno financeiro, né, de uma grande instituição. Tipicamente se pensa assim, né? Mas o fato é que você pode ter, né, nos dois casos, inovações que estejam mirando as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí é isso que eu estou chamando de inovação com propósito, né? Então, a inovação com propósito, ela mira impacto social e também retorno financeiro. Então, você tem as duas. E esse é o sweet spot, né, da inovação, né? Toda inovação ela gostaria de estar nesse lugar, né? E a gente vai ver mais para frente, né, o porquê isso é muito importante. Mas aí, né, falando aqui como Bradesco, eu resolvi trazer para vocês alguns cases, né, aonde a gente é, faz a inovação que eu estou chamando de socioambiental, né, onde a gente está mirando puramente impacto social. Lá no canto da direita, dois cases para retorno financeiro e no meio, né, é essa que eu chamo de inovação de propósito. Todas elas eu tenho um videozinho, tá? Então eu espero que você não saia daqui achando que eu estou tentando vender contas do Bradesco para vocês, tá? Mas eu achei que era uma forma interessante de ilustrar. Então vou começar com inovação social, tá? Eu vou. Agora eu tenho que voltar aqui para a plataforma. Tenho que apertar uns botões aqui. Onde é que eu compartilho o vídeo? Quem já teve aula comigo sabe que eu sempre apanho aqui, né? Mas vamos lá, achei. Bom, deixa eu só fazer um comentário aqui, né? Essa é a Fundação Bradesco. Não era esse vídeo aqui, não. Essa é a Fundação Bradesco. Esse é um case que ele já é mais conhecido, tá? Mas eu acho que vale a pena, porque eu acredito que nem todo mundo deve saber do que eu estou falando, né? Deixa eu só voltar aqui. Eu já fiquei uma semana em Canoanã. Você já ficou? Tocantins, né? Então, a Fundação Bradesco, né, são 40 escolas espalhadas em vários estados e principalmente mirando comunidades necessitadas, tá? Bom, o que esse vídeo mostra, né? É parte até de uma nova campanha que na verdade está tratando das crianças em toda a jornada dela profissional, né? Então, antes você pensava muito na educação básica e agora o programa ele tem crescido para poder acompanhar as pessoas, né, o jovem, até a ter uma profissão, até a faculdade, né? E tem um outro vídeo que eu acho que ele é bastante interessante, que ele mostra um pouquinho de dentro dessa escola aí de Tocantins, tá? Que era esse vídeo aqui. Eu estou começando a partir do meio, tá? Que é porque ele é um pouquinho mais longo.
Nessa escola, os alunos moram nessa escola, tá? Então, cada escola tem um perfil, né? Essa é um local onde o pessoal vive lá durante alguns anos, né? O que é interessante desse modelo, né? Então, e aí, de novo, né? A gente está falando de um exemplo, de um case do Bradesco, onde ele é puro impacto social, ele não espera retorno financeiro, muito pelo contrário, né? Tem um investimento grande que é feito para 2020, é esperado quase 800 milhões sendo gastos, né, investidos nesse programa, tá? Mas são poucas as inovações que, se a gente for pensar, tem esse luxo, vamos dizer, né, de poder ter uma fonte como o Bradesco para poder aplicar o dinheiro, né? Vou mostrar mais um case, né? Então, esse case é um case, né, mais tradicional do Bradesco. Vou mostrar um case mais novo agora, tá? Que é bem, que é bem atual, vocês vão ver por quê. A interface tem tanto botão que é até engraçado, né? Vocês ficam pensando, como é que um cara da inovação fica perdido com tanto botão, né? Quer dizer, esse vídeo foi, né, recente agora, né, Covid, os bancos todos se juntando, né? Então, eu acho que traz um pouco de pano de fundo, né? Como é que grandes empresas, elas se juntam para poder ter ações sociais, né? E são inovações, né? Aqui pegando costureiras, né? De comunidades carentes para poder fazer algo no qual a população toda estava precisando, né? E continua precisando, como esse momento de pandemia, né? Então, segundo case. E aí, com isso, né, a gente falou dois cases de impacto social puramente, sem retorno financeiro. Agora vamos para dois cases que vão exemplificar, né, cases que vão para o cliente, a ideia é que a gente possa agradar o cliente, mas a gente espera retorno financeiro, tá? E aí, por último, a gente vai para aquela coluna do meio, né, que a gente está chamando de inovação de propósito. Esse daqui eu fiz até um pause, né? Esse daqui eu acho que muita gente já viu, tá? É a Bia do Bradesco, mas é um vídeo de 30 segundos. É mais rápido o vídeo do que eu explicar. Pessoal, só curiosidade, quem já viu esse vídeo? Tem um pool aí. Você pode apertar sim ou não, tá? É só para eu ter uma ideia para eu poder criticar o marketing do Bradesco depois. Enquanto isso, eu vou carregando outro vídeo, tá? Mas quer dizer, sobre esse vídeo, aqui a gente está falando sobre retorno financeiro. Então, de novo, a gente está fazendo alguma coisa pelo nosso cliente, mas a gente espera, né, reduzir custos com centrais de call center, né? Melhorar a experiência do usuário, ele não tem que esperar tanto na linha, dúvidas fáceis ele já pode tirar ali mesmo, né? Então, deixa eu publicar para vocês. Não sei se vocês têm aposta aí na cabeça de vocês, né? Mas olha só, 50% mais ou menos, 49% das pessoas viram. Curioso, né?
Algumas não responderam, mas vamos lá para a próxima. Uhum. Já viram que eu fiz errado, né? Essa segunda, parar, continuar, compartilhar o vídeo. Essa daqui, eu sou muito fã dela e a dona desse projeto está aqui com a gente, tá? É a Larissa, o que é ótimo, porque qualquer coisa a gente faz as perguntas para ela, tá? Bom, aqui, né, por que que eu estou falando, né, os dois cases são, né, a gente pensa no retorno financeiro, né, esses dois são cases que você não está trazendo, assim, você não pode dizer que você tem um impacto social, né, ou que estão mirando impacto social, né. Ah, deixa eu compartilhar o próximo, porque agora a gente vai entrar naquela coluna do meio, tá? Eu sei, pessoal, eu sou meio devagar aqui com esses botões. É, o meu sistema não está respondendo. Mas eu sei que vocês estão me vendo que eu estou com outra tela aqui. Bom, o terceiro vídeo, assim que eu conseguir acessá-lo, ele fala de exatamente da comunidade ribeirinha, né, que a Teresa estava falando. Acho que vai voltar. Peraí. Acho que vou ter que tentar fechar. Vai tentar de novo. Tá abrindo de novo. Aqui.
Eu parei, pessoal, que ele é um pouquinho mais longo, tá? Era só mais esse começo, né? Mas esse é interessante porque ele foi uma inovação. Vocês viram que eles lançaram esse vídeo foi de lançamento da segunda embarcação. Mas no início ele tinha um cunho social muito forte, sem você saber se você ia ter retorno financeiro, né? E o modelo, na verdade, ele deu tão certo que eles iniciaram o segundo barco. Hoje, Caixa Econômica também tem esse mesmo modelo, tá? Tem um barco da Caixa. Nestlé tem um mercado flutuante lá também. Né? Então, ele se provou um modelo sólido, né? Então, por isso que eu encaixei ele hoje nessa coluna do meio lá de inovação com propósito. E aí, por último, tá? E depois a gente volta a falar, eu prometo que eu paro de mostrar vídeos, né? Esse último vídeo, que eu também sou super fã, e na minha cabeça eu deixei ele por último, até porque eu acho que ele é um dos cases mais interessantes e mais recentes, né? Eu não sei quem conhece o Next, né? O Next é o banco digital do Bradesco, e aí esse também é projeto da Larissa, né? Que está aí com a gente. Mas é um trabalho que foi feito em conjunto. E que tem principalmente um foco em educação financeira muito grande. Tá? Então, vou passar o vídeo para vocês. Ixi, vamos de novo? Ó, André, você já pode abrir a conta para o seu filho, tá? Deixa eu voltar aqui na apresentação. Vamos ver se ele vai. Carregando. Bom, vocês viram, né? A ideia é os pais, né, vão abrir a conta para o filho. Você pode programar a mesada, você pode enviar o dinheiro se você, né, se a criança cumprir as tarefas ou ela vai ter a mesada nesse caso, né? Então teve um estudo bastante grande, né, de que é, grande parte da população brasileira, né, a deficiência é exatamente educação financeira, né? Então, a gente, né? Eu mesmo, né? Eu aprendi trigonometria na escola, mas eu não aprendi educação financeira, né? E eu acho que esse deve ser o caso de muitos de vocês que estão assistindo esse webinar agora, né? Então, essa conta para criança, ela é gratuita, o próprio Next é gratuito, né? Você abre a conta gratuitamente, mas ele tem, no fundo, né, o objetivo de monetizar pelo fato de você usar mais da cesta de serviços, né? Então, você fazer um upgrade disso e você começar a pagar por outros serviços, ou de você começar a comprar outros produtos que são oferecidos junto com a conta, né? Então, ele tem um modelo de monetização e um modelo de impacto social junto, tá? Então, por isso que ele está aí nessa coluna do meio. Mas se vocês depois quiserem conversar mais desse projeto, a gente está aí, principalmente a Larissa está aí com a gente. É,
o que é interessante, né, quando você olha também, né, na inovação, nessa questão da inovação com propósito, né? Se você pensar nos stakeholders, né, você pensa aí desde cliente, funcionário, acionista, parceiro, sociedade, a inovação com propósito é a única que a gente pode dizer que existe um alto potencial de satisfação para todos esses caras, né? Por que isso é importante? Ele gera engajamento, né? E tem uma chance de você ter uma inovação mais perene, que ela seja mais longa, né? Toda inovação ela tem um ciclo de vida, né? Assim como pessoas, empresas, né? Inovação também ela tem um tempo de duração. Né? Então, a combinação desses conjuntos, ele faz com que você é, tenha a tendência, né, de fazer com que essa inovação potencialmente perpetue, né? Tem uma discussão bastante interessante, né, desse livro que eu coloquei aí, né, o Paradoxo da Prosperidade, que ele fala sobre essa questão, né, de você ter a inovação com retorno financeiro e benefícios para a sociedade. E a ordem que eu coloquei aí, ela foi de propósito, né? Esse é um livro que ele prega o seguinte, né? Você precisa ter retorno financeiro. Então, é, o autor ele trata do seguinte, né? Para quem conhece, né, esse cara é bastante famoso, ele escreveu diversos clássicos aí da inovação, mas basicamente ele fala o seguinte, né? Como é que países têm prosperado usando inovação? Quando você chega numa comunidade e você vê que a comunidade ela é muito necessitada, então não tem luz, não tem água, não tem hospitais, né, e você quer fazer algo para gerar um impacto naquela sociedade, a primeira coisa que você tipicamente pensa é na construção de infraestrutura para aquela comunidade. Né? Então, vou construir postos, vou levar eletricidade. E aí, o que esse livro traz? Né, o conceito é que, tipicamente, países que tiveram esse tipo de incentivo, alguns anos depois, é, esses países voltaram para a mesma situação anterior. Porque o posto parou de funcionar, porque você não tinha pessoas para consertar aquilo, porque o dinheiro em algum momento parou. E aí ele chama de o paradoxo da prosperidade exatamente pelo fato de que existe um paradoxo de, para você ajudar uma comunidade a prosperar, você tem que ter você tem que tentar ter lucro com aquela comunidade, o que é um paradoxo, né? Mas o que ele quer dizer com isso? Né? Você tem que encontrar inovações que elas vão ser lucrativas para que elas se mantenham, para que você consiga gerar emprego e com as pessoas prosperando, e claro, né, a gente está falando de inovação com propósito, então é uma inovação que ela visa o lucro, mas ela visa também a ação socioambiental. Então, você visando essas duas coisas e tendo o lucro, você consegue fazer com que aquela inovação seja efetiva. Eu sei que webinars, né, o pessoal geralmente costuma mostrar o livro, né, então eu vou mostrar o livro também para vocês, né, a capa laranja. É, mas eu acho que acho que é uma leitura interessante para quem estiver mais interessado. Mas tudo isso, né, quer dizer, a gente está falando de o que é interessante de uma inovação com um propósito. Acho que a pergunta agora, né, e aí a gente vai deixar isso para o professor André, é como é que a gente chega nesse tipo de inovação, né? Como é que você alcança isso? Quais são os métodos para isso, tá bom? Então, chega de mim falando, né? E sem mais vídeos por hoje. E André, a palavra aí é sua. Obrigado, Rony. Tereza, você vai passar o comando aqui? Já passei. Obrigada, Rony. Já passei. Obrigado, Teresa. Obrigada a você. Bom, então, obrigado aí, Tereza, pelo convite também. Sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E eu, como Rony, também sou aluno da Tereza aí desde 2000 alguma coisa. Já faz um tempinho. Hoje trabalho na Capgemini, sou responsável pela área de pré-vendas, inovação, toda essa parafernália tecnológica que a gente tenta construir, encaixar para resolver problemas de maneira geral. E também sou professor do lado do LASUL já há 8 anos.
desde 2012, acho que o primeiro curso que saiu. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E como o Rony falou, muitos alunos e caras conhecidos aí do passado. É sempre bom ver todo mundo voltando, né? E continuando a estabelecer conhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de como essas coisas acontecem no nosso dia a dia corporativo, né? Então, a Teresa trouxe um pouco do trabalho que ela está fazendo, muito voltado a uma ONG e à universidade. O Rony trouxe uma visão de várias iniciativas e vários projetos feitos pelo Bradesco, que, por sinal, é um dos nossos maiores clientes, inclusive. E a gente, como uma empresa de consultoria, né, a gente está buscando inovação o tempo todo, é o nosso core como essência de empresa, né? A gente trabalha voltado para a inovação. E aí a gente cria, né, uma maneira de trabalhar que a gente consiga construir uma cultura de inovação dentro da própria empresa, né? Porque não é fácil, mesmo você estando numa empresa de tecnologia, você criar uma cultura de inovação com que todo mundo pense, todo mundo trabalhe de maneira um pouco mais inovativa, né? Pensando fora da caixa, tendo ideias. Então, a nossa produção, que muitas vezes são softwares, serviços, são muito industrializadas, muito quadradas, né? E você quebrar um pouco esses paradigmas também não é fácil. Então, a gente pensou, né, e globalmente desenvolvemos um método de ajudar os clientes, uma maneira organizada de se pensar de como é que a gente tenta trabalhar a inovação ajudando o meio corporativo, né? E com propósito é mais complicado ainda, porque o meio corporativo está muito voltado à redução de custo, retorno de investimento, tem menos o propósito, né, envolvido dentro da inovação. Então, dentro da dinâmica, né, da inovação, do dia a dia corporativo, o ritmo de inovar e trazer novidades ele é muito acelerado, né? O escopo ele é extremamente aberto. Então, eu tenho diversas indústrias, cada indústria tem o seu tipo de inovação, o escopo é muito aberto e muitas vezes ele é sem propósito, né? Visa basicamente lucro e não tem por trás nenhum tipo de, nem que seja melhoria dos próprios funcionários ou melhoria de alguma coisa que não esteja visando diretamente o lucro, né? Então, uma coisa importante que o Rony trouxe bem no final aqui é que a inovação com propósito, se ela não for lucrativa, ela não vai funcionar, porque o ecossistema tem que se retroalimentar, né? Alguém tem que investir, alguém tem que ganhar dinheiro com isso. É igual investir na poupança. Se eu invisto na poupança, eu estou esperando o retorno desse investimento. Inovação é a mesma coisa, né? Então, e a gente está trabalhando num cenário corporativo onde eu tenho muita ideia, muita fonte de inovação, muita tecnologia. Você está sendo cada vez mais, a gente tem experiências diferentes com tecnologias diferentes e sendo abordado por tendências, né, de indústrias diferentes, ou seja, é um ecossistema bastante complexo, né, o ecossistema corporativo e bastante distribuído. Então, só para trazer um exemplo para vocês, a gente fez uma pesquisa, né, e pegando simplesmente a indústria de manufatura, até porque tem uma questão aí da indústria 4.0 que puxa um pouco essa moda de inovação dentro da indústria de manufatura, a gente catalogou mais de 500 empresas que trabalham, já existem até 10 anos, né? Então não são empresas de tão pouco tempo, que estão aí na área de IoT e Big Data para gerar toda a cadeia de decisão, tracking, robotização e automação, inteligência artificial, supply chain, a parte de segurança, que é fundamental dentro dessa cadeia, toda a parte de prototipação, aceleração de prototipação, tecnologias com esse sentido. Então,
só aqui eu tenho mais de 500 empresas que trabalham focada em manufatura. Daí vocês imaginam a quantidade de empresas que estão nesse ecossistema de inovação que a gente tem que lidar no dia a dia corporativo para poder inovar. Então, não é simplesmente chegar, eu não consigo acelerar ou fazer isso de maneira otimizada se eu tentar fazer muito sozinho. Tem muita coisa acontecendo, né? E tem muita empresa já trabalhando dentro desse ecossistema. Tá? Aqui a gente traz uma visão interessante que faz já alguns anos que eu vi esse slide e ele vem se mantendo, né, da mesma maneira. Se você olhar em 2001, as top 5 empresas aí com valor referente a valor de mercado, eu tinha uma distribuição, né, entre bancos, Walmart, varejo, tinha empresa de TI, tinha indústria, onde as 5 maiores empresas em termos de valores do mundo eram empresas que não tinham 100%, ou não eram empresas de tecnologia, não eram empresas de inovação. Com o passar do tempo, né, as empresas, você vê que vai mudando a distribuição, e a partir de 2016 já aparece no ranking, né, as 5 principais empresas são as 5 empresas, não só empresas de TI, mas empresas que têm um alto investimento em inovação, né? Com propósito ou sem propósito, né? Elas trabalham de maneira muito focada em inovar, pesquisa e desenvolvimento, tem um investimento altíssimo em pesquisa e desenvolvimento, voltada para dados, né? Então, foi um novo jeito de criar empresas, né? Desenvolver software. A gente até brinca que no futuro a maioria das empresas não vai existir mais banco, comércio, vai existir empresas que fazem software e entregam algum valor para o cliente final baseado no software que ele desenvolve. Quanto mais inovador o software, quanto melhor a experiência, quanto mais rápido ela consegue fazer isso, mais ela vai se posicionar bem no setor que ela tiver. Então, por exemplo, se a Amazon quiser começar a vender seguros, ela vai pegar a fábrica de fazer software dela, vai apontar para a fábrica de seguros, vai começar a vender seguros com a mesma experiência de fazer uma compra, com a mesma maneira de tratar o cliente, como ela trata no seu e-commerce, que é uma maneira diferenciada e provavelmente vai dar muito problema para muita empresa de seguros, né? Então, essa situação, ela vem, né, caracterizando que realmente o investimento em inovação, e principalmente inovação disruptiva, que essas empresas vieram quebrando paradigmas de mercado, são fundamentais, né? São muito importantes, a maneira de inovar. Tá? Então, o que a gente tem visto, né, nos últimos anos, e esse ano se potencializou muito, até pela necessidade, né? 41% dos executivos falam que tem um medo, né, um risco extremamente alto de ter um problema de quebra de negócio por causa de uma disrupção que alguma outra empresa traga de tecnologia, como eu dei o exemplo aqui de seguros. Se a Amazon for vender seguros, ela provavelmente vai quebrar algumas empresas de seguro, né? 96% acreditam que a sua empresa tem um grande risco de ser prejudicada por essas startups e por empresas que venham a acelerar, né? A gente teve aqui o exemplo do Next, do Bradesco, que o Rony trouxe. Por que o Bradesco criou o Next, né? Porque um monte de startup veio com uma experiência diferente, forçou o Bradesco a investir em inovação, a criar inovação e criou um outro banco diferente, mais disruptivo, para poder competir com essas empresas que vieram, né? Então, realmente isso é um problema na vida das grandes empresas, das corporações. Mas apesar disso, delas entenderem que tem esse problema disruptivo, a maior parte do investimento que elas fazem ainda é em inovação tradicional, ainda é dentro do seu core, dentro do status atual tradicional de TI, né? Então, a gente tem, por um lado, todo mundo entende que existe um problema de inovação disruptiva, que eu preciso investir, eu preciso fazer alguma coisa diferente, e por outro,
eu continuo investindo naquele mais do mesmo para poder melhorar minha produtividade, ser mais competitivo e melhorar minha produtividade. As pessoas, na última caixinha, 84% entendem que inovação é importante e 78% de todo investimento é feito na melhoria do próprio status atual. Né? E aí, eu trago aqui uma pergunta. Né? A gente sempre fala de inovação para você mudar o seu negócio, para ter um retorno de investimento melhor, ou para você ser tão disruptivo que você vai quebrar um paradigma e trazer mais dinheiro. E a gente nunca fala, né, a gente até como empresa de consultoria no assunto, que falta um componente que talvez não esteja explícito aqui, que é os que nós estamos comentando, os que nós estamos discutindo, que é colocar o componente com propósito, né? Será que não faz mais sentido, ao invés de eu ter apenas uma inovação disruptiva, eu criar uma inovação com um propósito diferente, não vai ser melhor aceito, né, pelos meus usuários, pelos meus clientes, e eu não vou trabalhar isso de uma maneira mais com mais prazer por quem está fazendo, ou seja, esse ecossistema de inovação, né, ele visa muito o lucro, né, mas quando a gente traz o componente com propósito, talvez seja o que está faltando aqui, né, para a gente conseguir. Se você consegue fazer inovação com propósito, você tem um sucesso, né, maior e talvez seja um dos motivos, né, que as pessoas não arriscam mais, porque se eu investir 10, eu vou ter 20. Eu vou ter 20 e vou ter uma comunidade se beneficiando, saindo de um problema de carência. Então, me motiva mais a investir, me motiva mais a avançar. Então, é importante trazer para esse contexto corporativo também a questão do propósito, a questão de ser sustentável, a questão de trazer um benefício diferenciado e não apenas visando lucro, né, naquele investimento de inovação. Tá? Então, isso é uma coisa que, conversando nos últimos dias, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Eu fiquei pensando, e eu vou levar para dentro da Capgemini esse conceito, que é um conceito que realmente falta quando a gente fala de inovação. A gente fala muito de inovação com retorno de investimento, mas não trabalha a questão sustentável da coisa. Né? Isso tem que ser retroalimentado e se colocar a questão sustentável dentro do que eu vou mostrar para vocês, que a análise do problema, muitas vezes eu enxergo para uma outra ótica aquela situação, aquele problema, e eu consigo ter um resultado muito melhor do que eu estava esperando, sem que eu não traga esse tipo de expectativa de experiência. Tá? Então aqui é um quadro bem legal, que ele mostra no eixo X, né, a transformação do negócio, está um pouquinho pequeno aí. Escuta, por que você não usa canetinha? Melhor aqui, vocês estão vendo? Então, nesse eixo eu tenho o negócio, né? Novo, o atual, o novo e o futuro. Então, aqui são modelos de negócio. Nesse eixo Y, eu tenho as tecnologias atuais, as tecnologias novas e as tecnologias de futuro, né? O que já existe para frente. E aonde a maior parte das empresas fazem todo o seu investimento é dentro do atual, né? Então, elas investem em melhorar uma automação via RPA, automatizar um processo de negócio para reduzir custo. O investimento maior é aqui, né? E o segundo horizonte que a gente chama é a criação do novo. Então, aqui eu caio em criação de novos produtos, criação de novos serviços, e eu tenho, né, aumentando a minha taxa de incerteza dentro da inovação, change the game, que é onde eu vou realmente criar um modelo novo de negócio, onde eu vou realmente criar uma disrupção, né? E é aí que eu coloco essa questão de criar um modelo novo de disrupção sustentável, né? Acho que falta essa palavra dentro desse método, dessa metodologia de análise que a gente faz aqui. Então, o que a gente sugere, né, para uma empresa trabalhar dentro dessa curva de riscos, mas quanto mais você arrisca, mais você investe, mais você tem o retorno, né, de rentabilidade. 70% do investimento trabalha aqui, 20% você pode trabalhar aqui, 10% você trabalha com um risco maior
mas trazendo uma possibilidade de retorno muito maior. E quando a gente fala em novos negócios disruptivos, a gente está colocando aqui uma série de esperanças que, se a gente não pensar e não parar agora, na hora de planejar esses negócios disruptivos, deles ser de maneira sustentável, com propósito, eles não vão acontecer dessa maneira. Então, é importante que todo mundo trabalhe mais ou menos com isso na cabeça e leve essa questão do propósito para dentro das discussões de como a gente cria as inovações. Quando a gente fala no mundo corporativo, né, eu tenho uma série de barreiras para a gente começar a trabalhar com inovação. Então, não adianta eu querer inovar dentro da minha empresa, né? Aqui a gente conhece algumas pessoas, você trabalha em banco, em varejo, em indústria. Quando vocês querem levar a automação para dentro da empresa, a inovação para dentro da empresa, vocês acabam passando por uma série de barreiras. Né? E se você conseguir trabalhar essas barreiras de uma outra maneira, né, influenciar a camada de decisão, a entender o quanto a inovação sustentável ela é importante, a inovação com propósito ela é importante, e coloca isso dentro dessas torres, né, aqui são 10 torres, 10 pontos, elas acabam se transformando de barreira, elas acabam se transformando em habilitadores de inovação. Né? Então, quando você fala de visão, missão, propósito, governança, liderança, se essas camadas, né, elas não estão voltadas a fomentar a inovação, essas coisas não acontecem. Né? É muito difícil, por exemplo, você querer que o time da base da pirâmide faça inovação se a liderança não estimula isso, se a governança não cria indicadores que façam as pessoas trabalhar para isso, se a missão da empresa não for inovar. Né? Eu não gosto muito de casos, de cases muito clássicos e batidos, mas tem um exemplo interessante que vocês podem, só para fazer uma ilustração aqui, o Netflix, no começo da era, né, ele começava, ele alugava vídeos, ele alugava fitas, cassetes, esse tipo de coisa. Se a missão da empresa fosse apenas vender melhor ou alugar melhor os filmes, alugar mais rápido, entregar mais rápido na casa do cliente, esse tipo de coisa, eles nunca iriam mudar o negócio da maneira que eles mudaram. Né? Então, provavelmente, esses caras já tinham como missão a inovação, a transformação, trazer uma experiência que não existia naquele momento, apesar de você estar fazendo os serviços correntes e iguais a todo mundo naquele período. Né? Então, é muito importante vocês trabalharem essas torres para que vocês tenham a inovação fluindo dentro da empresa, para que você não crie uma nova empresa para poder fazer inovação. Tá? Eu tenho aqui um negócio interessante, que é a inovação, ela não está só no lado da solução, né? Ela não está só da maneira como eu crio a solução para o problema. A inovação, né, ela também deve ser discutida na hora que você enxerga o problema, na hora que você está lendo o problema. Né? Então, gastar um pouco de tempo entendendo o problema, trazendo os principais fatores que estão impulsionando a levar aquela inovação para a mesa nessa discussão, ela é muito importante e muitas vezes a gente esquece disso. Né? Então, um exemplo aqui. A gente tem um problema que o meu elevador da minha empresa é muito lento. Né? Então, qual que é o meu espaço de solução? Fazer um elevador mais rápido. Para isso, eu tenho um range infinito de algumas soluções. Eu não posso criar infinitas soluções. Né? É finita a solução porque eu tenho que fazer o elevador ficar mais rápido. Então, eu posso fazer o quê? Criar um novo elevador, lubrificar o shaft do elevador, fazer um upgrade no motor do elevador, criar novos algoritmos, melhorar a experiência dos botões para a pessoa apertar mais rápido o botão para onde ela vai. Então, essas são soluções para resolver este problema que é deixar o elevador mais rápido. Mas se eu fizer um reframing, né, se eu olhar com uma ótica diferente, olhar o problema de uma maneira disruptiva, de uma maneira tentar olhar isso de uma outra maneira, a gente pode pensar que o problema do elevador lento, na verdade, é diminuir o painful, né, a dor que a pessoa que está pegando aquele elevador, ela vai
sentir ou vai passar, né, com a demora de chegar no andar que ela tem. E aí eu posso propor soluções totalmente diferentes do que eu tinha imaginado. Eu começo a criar outros tipos de soluções que podem resolver o mesmo problema que eu não tinha nem pensado antes. Por exemplo, tornar essa experiência muito mais gostosa, com música no elevador, colocando peças de arte no elevador, colocando espelhos, criando um ambiente mais agradável, criando um gamification para as pessoas pegarem escada. Eu posso bolar outros jeitos, não por causa da inovação na solução, mas como eu olho o problema que eu estou tentando resolver. Então, vocês têm que prestar muita atenção se o problema que vocês estão tentando resolver está claro e ele tem um propósito bem definido. Né? Se você tem aquilo que a gente está falando aqui, que tem que ter o retorno financeiro e tem que ter um propósito de sustentável, né, para poder compor esse conjunto, né, na hora que vocês analisam o problema. Tá? E para você poder fazer essa inovação, né, a gente entende que hoje é muito importante que você crie o seu ecossistema. Né? E tem uma palavra que ela aparece aqui, que é a curadoria do ecossistema. Então, eu tenho que fazer duas coisas. Eu tenho que criar o meu ecossistema, né, com empresas de inovação, com empresas de tecnologia, com empresas de venture capital, private equity, que estão próximos das startups e das inovações, os aceleradores, as universidades. Então, eu tenho que criar o meu ecossistema, estar próximo desse time de tecnologia, desse time que está vendo o que é novo, e manter isso dentro de uma curadoria, manter isso vivo, né? Porque se você para de trabalhar com esse ecossistema, ele morre, né? Então é importante que você esteja sempre retroalimentando esse ecossistema. Tá? E por último, qual que é o modelo que a gente usa para poder fazer essa inovação continuada, né? Então o primeiro passo é o discover. E aqui eu trago modelos de negócio, novos modelos de negócio, trago experiência, exploração em diferentes formas de fazer negócio, trago outras visões de problemas, como a gente comentou, como eu falei agora há pouco nesse exemplo. Então, eu tento ver o problema com outros ângulos, de outra ótica. Eu mergulho em tecnologias emergentes, em tendências de setor. Então, eu trago workshops de tecnologia, de setor. Então, a gente tenta fazer um movimento onde a gente entenda o problema de vários ângulos e começa a propor soluções, quais são as melhores soluções para aquele tipo de problema, sabendo que eu tenho que atingir um determinado propósito, um determinado caso, um determinado benefício que eu tenho que esperar para o meu negócio. A segunda fase é você fazer a cocriação de inovação, é botar a mão na massa, é pegar tudo que você desenvolveu de ideias e ver como você acelera, e a gente tem bastante experiência nisso, com nuvem e startups. Então, a gente usa esse ecossistema para acelerar o desenvolvimento de tudo que nós estamos falando. Né? Então, quando a gente fala por isso que é criar e montar, não é inventar, porque a gente não inventa nada novo, a gente não inventa nenhuma tecnologia nova, a gente pega o que existe, o que está próximo de sair, né, dentro da exploração, e a gente monta, né, como seria essa MVP, a prototipação, para que você atinja aquele objetivo. Né? A terceira fase é a fase onde você vai medir, testar, e o que você montou, o que você criou, isso em produção. Então eu vou testar na vida real se aquilo está funcionando. É importantíssimo eu criar indicadores de sucesso, né? Quais são os indicadores de sucesso que eu espero dentro dessa jornada de inovação? Se a gente está falando de sustentabilidade, se a gente está falando de retorno de investimento, eu tenho que ter esses indicadores medidos nessa fase para eu saber se eu tive sucesso ou não. E tendo sucesso, eu consigo, eu tenho que, como é que se fala, escalar isso, né, para toda a população, para toda a empresa, e aí eu passo pela parte de sustentar. Então, eu tenho que ter toda a parte de governabilidade. Então, passa um pouco de novo pelo aquilo que o Rony falou. Se eu não tiver uma coisa sustentável, né, se eu não tiver uma questão de retroalimentar esse sistema, se ele só ficar perdendo dinheiro, eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo.
né? Então, ele tem que ter uma forma de se financiar, um retorno de investimento para quem investiu, para que se invista numa segunda, numa terceira inovação. E o que a gente está propondo aqui é que você faça isso com um propósito, né, de trazer também alguma coisa voltada para a sociedade, alguma coisa voltada para a população que a gente está trabalhando. Pode ser a população interna, pode ser a população cliente dessas empresas corporativas, né? O Bradesco faz isso muito bem, passa por esse ciclo muito bem. O Rony está inserido e essas inovações que vocês viram passaram por ciclos parecidos com esse. Cada um dá um nome, mas esse ciclo é a base de tudo, né? Então, eu queria deixar essa mensagem. Essa aqui é mais ou menos a grande receita de bolo. Tem mais um slide, mas que fala muito parecido. A gente já está aqui com o tempo bastante estourado. Depois isso aqui fica disponível para vocês. Mas eu queria deixar essa mensagem, né, dessa receitinha de bolo, onde você faz exploração bem detalhada do seu problema e visto por vários ângulos, várias dimensões diferentes. Entende realmente se o problema é aquele inicial, se você está vendo isso por um olhar muito pequeno e você tem que abrir isso. Tragam a questão da sustentabilidade para dentro do problema, muitas vezes não vai vir, então parte, né, dessa exploração vocês trazerem qual é o ganho social, né? Alguém tem que, dentro dessa exploração, tem que perguntar, porque quem está trazendo o problema vai querer muito mais o retorno de investimento. E vocês, trazendo isso para dentro dessa fase de exploração, conseguem combinar as duas coisas e aí criar, né, o seu MVP, o seu modelo, criar as métricas, implantar e depois sustentar. Tá? Então, aqui a gente fecha um ciclo geral aí, de como é que a gente enxerga inovação dentro aí do mundo corporativo, que é onde a Capgemini faz todo o seu trabalho, né, com um centro de inovação chamado Applied Innovation Exchange. Obrigada, André. A gente furou um pouco o tempo, mas enfim. A gente passa para a fase de perguntas. Vocês podem pegar o microfone e fazer as perguntas. Ou vocês podem escrever no chat. E aí, quem que vai ser o primeiro candidato a fazer pergunta? A primeira pergunta da Leslie da Adamo Lira. Como inovar na burocratização dos registros públicos das atividades das sociedades empresárias? Como inovar na desburocratização dos registros públicos das atividades das sociedades empresárias? Eu não sei se eu consigo responder exatamente isso, sabe, Leslie? Mas eu trabalho na USP faz um tempo. O que eu acho, eu sempre falo para todo mundo que me conhece, que as coisas a gente consegue num funcionário público ou nas universidades públicas por causa das pessoas. Então, sempre que eu quero alguma coisa, eu contato pessoas e elas fazem a desburocratização. Então, quando a gente fala de inovação de propósito, as pessoas, né, são o alvo principal. E é através das pessoas que eu desburocratizo a própria USP. Então, essa é a minha resposta. Eu não sei se o Rony e o André querem acrescentar isso, mas acho que é isso. Eu não sei se eu vou acrescentar, eu só vou filosofar em cima, mas é o seguinte, né? Eu entendo que burocracia ele surge quando você tem a necessidade de criar mais controle. Então você compara um Bradesco com uma startup. O Bradesco tem muitos mais processos burocráticos do que uma startup, porque você tem que controlar muita gente. Chega uma hora que o topo está muito distante da base. Então, como é que você controla? Como é que você faz com que aquela máquina toda consiga continuar rodando?
né? Você começa a colocar processo, você tem que fazer mais um formulário, você tem que passar pela aprovação da outra área, porque a outra área tem que centralizar determinados processos, porque senão a coisa vai ficar complicada, né? De ser gerenciada. Então, o tamanho da organização, ele naturalmente, ele quase que pede pela burocracia, né? O que é terrível, porque depois isso começa a fazer com que tudo seja mais moroso. E aí, de tempos em tempos, você tem que fazer esse processo de sanitização. Você tem que, né, tentar ser mais ágil, você tem que ver onde é que você pode facilitar as coisas, né? Mas a filosofia aqui, né, é que eu acredito que essa vai ser sempre uma guerra. Essa é uma guerra que ela vai sempre existir, tá? Você vai aumentar o nível de controle, daqui a pouco tá duro demais, você vai diminuir o nível de controle, daqui a pouco as coisas estão dando errado, você vai forçar de novo, e essa vai ser a vida, tá? Então, esse é o meu comentário. O André quer comentar alguma coisa? O André também trabalha numa empresa grande. Não, só vou colocar um ponto que eu tenho visto isso e ouvi de algumas pessoas essa questão da burocratização ou como inovar para desburocratizar a questão pública, né, no geral. Primeiro, aquelas barreiras que eu comentei, né, elas são muito fortes e muito estruturantes dentro do governo, né, dentro da coisa pública. E mudá-las demora muito. Então, a inovação num ambiente que a coisa é tão engessada, né, a questão do processo, a questão da governança, a questão da mudar essa regra, ela é muito dura, é muito difícil. Então, para mim, ali é o principal desafio do setor público para poder inovar. E o segundo, que é o outro lado da moeda, é o seguinte: quanto mais eu inovo, né, no fundo, a gente usa muito inovação para reduzir custo, né, automatização. Desburocratização significa fazer mais rápido, não passar pelas pessoas, as máquinas respondem, ser muito mais rápido. E tem uma questão muito social forte nesse negócio também da burocratização, que tem muita gente envolvida, né? Então, você desburocratizar o governo você também, pode ser que você tire muita gente de empregos que estão hoje lá, né, fazendo algum tipo de aprovação, algum tipo de trabalho. Eu ouvi isso de muita gente do setor público, tá? Eles não investem tanto em inovação porque pode causar uma alta taxa de desemprego que é muito ruim. Então, eu estou colocando aqui uma coisa que eu ouvi do setor público do porquê eles não aceleram a desburocratização. Tem uma pessoa que faz uma coisa, uma pessoa que faz outra, uma pessoa que faz outra, que facilmente você poderia automatizar aquele processo. Mas tem essa questão social no meio também, né? Tem outras perguntas aqui que são para mim mesma. A primeira é referente ao tópico IA que você disse num projeto em que aspecto é abordado. A inteligência artificial é para a gente tornar a cadeia produtiva. O que a gente vai fazer na prática é pegar a cadeia produtiva, por exemplo, do cacau e otimizar os processos. Então, a gente vai utilizar o IA em um determinado ponto para parametrizar os processos de produção de chocolate, por exemplo, de maneira automática. Então, ter uma inteligência do sistema que controle a cadeia produtiva do chocolate. Tá? O Paulo falou, qual o tempo estimado para a Amazônia 4 chegar em produtos no mercado? Então, na prática, nós pretendemos ter o primeiro laboratório criativo do Amazônia 4.0 no final de abril de 2021. Então, essas foram as minhas perguntas, né? Agora a pergunta para o André. André, na sugestão de distribuição de investimento apresentado, tem uma característica mais conservadora. Por outro lado, a inovação requer uma visão mais arrojada. Como melhorar o investimento no futuro incerto, sem perder de vista o retorno aos acionistas? Acho que essa pergunta vale também para o Rony. Tá. A distribuição, né, que a gente sugere, né, ela parece uma distribuição conservadora, né? Mas na verdade ela não é, porque a distribuição conservadora efetiva, né, é você ter quase 100% dentro do que eu faço atualmente, melhorando os meus processos atuais, melhorando mais do mesmo, mais do mesmo.
Eu não trouxe aqui, mas a gente tem um gráfico que mostra o seguinte. Quando eu faço inovação desse mundo atual, do que eu já tenho hoje, né, quando eu melhoro o meu processo, melhoro a minha produtividade, eu tenho um retorno de 5% do que eu estou investindo. Quando eu invisto lá no Horizonte 3, que é com muito maior risco, e eu tento criar um negócio novo, né? Aquele investimento eu vou tentar, posso conseguir algum dia, posso nunca conseguir. Aquilo ali significa isso. Então, quando eu faço aquele investimento, o retorno do meu investimento, né, ele em vez de ser 10%, ele é 300%. Então, o apetite, né, para o investidor, para o acionista, ele está aí, é em você mostrar que você consegue fazer a inovação disruptiva, né, você ter um plano para fazer a inovação disruptiva, que ele confie, que ele acredite, para ele apostar, porque se aquele negócio funcionar, o retorno do investimento ele é muito maior do que em qualquer outro setor naqueles horizontes, né, do que eu estou fazendo agora, ou só de criar um produto novo. Eu já vendo produtos, sei lá, bancários, como eu estou falando aqui, e eu estou criando só um novo produto bancário, né? Então, eu vou ter lucro naquilo ali, mas não vai ser 300%, né? Então, por aí, mais ou menos, o jogo. E 10% do seu investimento todo no novo é bastante arrojado, porque hoje é zero, né? Você investir 10% do todo é bastante, entendeu? Eu vou ler uma outra pergunta. Eu vou pular um pouco as perguntas, só porque agora eu vou ler uma pergunta que vai também para o Rony, que Rony e André, qual é a opinião de vocês em relação ao desaparecimento do papel moeda? Essa funcionalidade seria bem acatada no Brasil, considerando o atraso em seu desenvolvimento? E a Fernanda também fez outra pergunta que eu acho que vocês dois poderiam responder. O propósito surge primeiro que a inovação ou deve-se inovar buscando um propósito? Então, vocês pegaram as duas perguntas? Uma é da Fernanda e outra é minha. Vamos lá, começando agora eu vou passar primeiro para o Rony. Vai lá, Rony. Eu acho que tentando responder a Miriam aqui, né? Esse negócio do papel moeda, ele é muito cultural. Eu não diria que ele tem a ver com o quão avançado ou não está um país. Então, mesmo nesse livro, né, que eu comentei com vocês, ele traz o case do M-Pesa. Então, esse é um case bem famoso no meio financeiro, que basicamente é o quê? São pessoas de comunidade carente, na verdade, diversas, né, qual que era o país? Se você lembrar, é um país da África, André, se você lembrar, você pode comentar. É, Algo como 90% da população, ele só usa o dinheiro usando a solução do M-Pesa, que na verdade é uma solução usando o celular. Né? Não é nem um celular smartphone, é na base da mensageria mesmo, típica de celular, onde você tem a carteira digital no seu celular. É assim que eles. Via SMS, exatamente. Então, quer dizer, tecnologia super simples, num país não desenvolvido, e você não tem papel moeda, né? Então ele tem uma questão cultural muito grande, né? Então acho que pode sim, né? E tem até uma discussão dentro do banco se o fato agora de a gente tá mais dentro de casa, né, usando comércio eletrônico mais, se isso não vai avançar, né, a redução do uso do papel moeda, né? Porque isso a gente já tem visto, porque as pessoas têm usado menos o dinheiro de papel, né? Tem saído menos, tal, né? Mas será que isso acelerou? Isso vai ficar? Como é que vai ser na volta, né? Então acho que esse aí é o meu comentário. Eu vou. Porque a pergunta da Fernanda gerou aqui uma outra pergunta, né? Então, a Fernanda falou assim: o propósito surge primeiro que a inovação, ou deve-se inovar buscando propósito. O André Tanaka, que também foi nosso aluno, fez o seguinte comentário. Perpassou pela fala de todos vocês a questão da importância da identificação do tal propósito para que a inovação tenha impactos significativos. Eu acho que impactos significativos e também ela se perdure, né?
Vocês acreditam que o desafio maior hoje para atingir a tal da inovação com propósito mora mais na inovação ou no propósito? Que é a mesma pergunta da Fernanda. Porque, complementando o que a Fernanda comentou, me parece que a grande dificuldade está muito mais em buscar o propósito do que em inovar. Fazer sessão design thinking e colar post-it tem sido o passo que muitas empresas estão dando para tentar inovar, mas a busca de propósito parece ser um buraco mais baixo. Quem que quer comentar primeiro, André? Deixa eu comentar, então. Esse ponto, né, que a gente está trazendo aqui, de inovar com propósito, né, se vocês pensarem um pouco de maneira sistêmica, do jeito que eu coloquei o passo a passo da inovação, na hora que a gente traz o problema, né, que aí vem o tal do post-it, alguém traz o problema, alguém pensa na solução através dos post-its, fazendo design thinking, e alguém chega na solução. Qual que é o ponto aqui, né? Que na hora que a gente destrincha o problema, né, as pessoas elas tratam o problema sem colocar a questão do propósito, ou sem colocar a questão social ou sustentável dentro do problema, né? A gente só olha o problema da ótica financeira. Então, o que eu acho, né, as pessoas que estão buscando fazer aquela primeira fase de exploração, fazer o design thinking, se essas pessoas, né, que são treinadas no mercado, elas trouxerem sempre a questão do social para dentro das discussões, você consegue, né, mudar um pouco a ótica de como eu vejo o problema. Porque todo mundo só está vendo o problema por uma ótica, então ele vai dar uma solução. Se você começar a abrir em algumas dimensões aquele problema, né, e isso é um exercício que tem que fazer com quem lidera esse tipo de trabalho, né, eu acho que você consegue introduzir esse assunto de maneira... Porque todo mundo entende que ele é importante, né? As pessoas elas só não lembram disso na hora que precisa lembrar, que é na hora que eu estou desmembrando o meu problema para poder entendê-lo, porque ninguém trouxe aquilo para a mesa, né? Então, é muito importante você treinar quem está desenhando, ou seja, as cabeças que estão guiando os design thinking. Não é qualquer um que faz isso, você tem profissionais específicos. Esses caras, se você treinar o que é importante, né, na sua empresa, o que você quer que isso que apareça dentro das suas prototipações, que componentes você quer que tenha, que não seja apenas a parte financeira, né, que é a inovação que a gente mais conhece, você consegue ter um resultado melhor, tá? Eu acho que é por aí que você sai nessa questão. Posso começar a comentar? Quem me conhece sabe que eu gosto de filosofar às vezes nas respostas, né? Mas essa eu vou ser mais pragmático, né? Eu acho que eu entendo da seguinte forma, né? Os dois tipos de inovação eles vão continuar existindo. Não tem como você dizer, né? Todas as inovações elas devem ser inovação com propósito. Vai continuar tendo todos os tipos de inovação, isso é natural. Mas as inovações que têm propósito, elas tendem a ser priorizadas e elas devem ser priorizadas pelos motivos que a gente falou, né? Elas no fundo, elas dão até mais retorno para quem está sendo o sponsor da inovação. Então, eu diria que ele é quase como um selinho especial em cima da inovação, né? E com isso ele tende a ser mais interessante. O meu comentário sobre essa questão de inovação com propósito é muito nessa linha de que o propósito move pessoas e no fundo, nada acontece sem as pessoas. Então, pela aquela tabela que o Rony mostrou, vocês veem que quando eu tenho uma inovação com propósito, você envolve todo mundo. Você envolve cliente, você envolve parceiro, você envolve funcionário, você envolve todo o ecossistema. Isso faz com que todo mundo está motivado. Isso eu sinto nesse projeto da Amazônia 4.0. Nós temos pessoas que estão trabalhando com a cadeia produtiva do cacau,
Nós temos o arquiteto que se ofereceu para fazer o projeto por conta do propósito. Então, as pessoas estão se engajando por causa do propósito. E o ganho financeiro, muitas vezes, ela passa a ser no segundo plano, porque está todo mundo muito empenhado nessa questão da Amazônia. Eu só queria voltar ali um ponto que eu deixei passar, do Paulo Patulo. Ele fala, não desburocratizar para preservar empregos é absolutamente sustentável, ficaremos cada vez mais pobres. É verdade isso, Paulo, mas as empresas do tipo públicas, elas estão desburocratizando, né? A própria USP, ela está substituindo muito papel por muito processo, coisas eletrônicas. Enfim, essa pergunta da Fernanda, do André, rendeu e eu acho que era o objetivo também desse webinar. Agora vamos ver o que o Cláudio está falando. A pandemia mostrou vários fatores e alto número de invisíveis. A distribuição da renda é maior que o conhecido. A facilidade de hackeamento de sistemas públicos, visto como exemplo no sistema de caixa econômica, ampliação de moedas digitais, e a inovação por propósito passa pela mitigação, passa pela resolução desses problemas. Acho que você não fez uma pergunta, né? Acho que ele está concordando com o que a gente falou, né? Certo? Também acho. E é por aí mesmo, né? Isso, por isso mesmo. Né? Ele falou, a distribuição é menor. Falha minha, tá certo. Mas o que você falou está perfeito. Depois a Alda, né? Para definir o propósito e inovar, as empresas deveriam estar mais próximas dos clientes, correto? Sim. Acho que é correto, mas vocês podem responder. Vejo que algumas empresas tentam inovar sem conhecer as reais necessidades do cliente. Isso também eu acho que isso acontece, mas enfim. Alda, antes de eu passar a palavra para o André e para o Rony, eu gostaria de dar um desafio para você, como do Banco Itaú, que eu gostaria de criar um outro webinar em que o Itaú esteja presente para também mostrar como o Itaú faz inovação com propósito. Ok? Se o André também quiser entrar, o André é da Samsung, certo? Vamos lá, pessoal. É que eu sempre quero provocar os dois bancos, né? Vocês não acham que é justo? Acho que é certo. Não é muito justo só ouvir o Bradesco, né? Se tivesse alguém do Nubank, seria fantástico também. Vamos lá. Vocês vão responder a pergunta da Alda. Para definir o propósito inovar, ela fala sobre a falta de conhecimento dos clientes. Isso é um problema que a gente vê extremamente recorrente, né? Quando acho que a Alda comenta até a falta de conhecer os clientes, que ela está voltando uma inovação para o cliente, né? A questão é que a gente, quando faz uma inovação, ela tem que ter um motivo, né? Ele tem que alcançar alguma coisa, né? E quando a gente fala que eu estou fazendo inovação para os clientes, o mais parece o mais óbvio, né? É que eu conheça tão bem o meu cliente que saiba o que ele precisa, o que ele gostaria de receber, né? De maneira constante, de maneira intuitiva, que muita gente pega a tendência de mercado e acaba aplicando inovação by tendência, né? A tendência do setor é essa, então eu vou sair fazendo coisa aqui. Só que às vezes o meu nicho não é exatamente a tendência. Então eu acabo fazendo coisas que não olho exatamente o que o meu cliente espera, né? Então a gente fala muito em inovação de fazer testes, né? Pivotar o que você está fazendo constantemente, baseado no feedback que você recebe de quanto aquilo está sendo produtivo, ou de quanto o usuário está gostando, ou de quanto aquilo está sendo consumido na ponta. Então, sim, existe esse problema muito sério, porque as pessoas naquela fase de exploração não exploram o problema de maneira a incluir nessa fase, por exemplo, o perfil do meu usuário, do meu consumidor, o que ele gosta, e usam tendências de indústria que são muito mais genéricas e você acaba saindo fora, porque aqui o detalhe conta, né? Quando a gente faz uma inovação,
o detalhe conta. E às vezes o perfil do meu usuário não aceita aquele tipo de inovação e eu não sabia e também não perguntei e também não meço e deixo lá. Eu não tenho problema em colocar errado, desde que eu perceba rápido, tire e já refaça. E eu acho que o problema não é colocar errado, o problema é não corrigir rápido ao longo do tempo. Acho que o Rony quer comentar alguma coisa. Eu quero sim. Acho que ainda mais com a Alda, né? A Alda do Itaú lá, eu do Bradesco, a gente tem bastante dessa dor, né, Alda? De às vezes a gente vê coisas que o cliente talvez não vai ficar muito feliz, né? Mas é o seguinte, né? Esse é curioso, porque ele tem a ver também com aquela coisa, com aquela pergunta da burocratização. E eu vou tentar explicar o que está na minha cabeça. Para evitar que isso aconteça, né, então inovar sem conhecer as necessidades dos clientes, é para isso que a gente vai lá e contrata empresas como o do André, né, para ajudar a gente, né, a fazer o desenho da solução, contrata também o André Tanaka, né, que é especialista de UX, que é para esse tipo de coisa. E depois você vai ter que testar com usuários, tem que fazer piloto, é teste AB, você tem um processo todo para ser seguido, né? Então, a gente mesmo como departamento de inovação dentro do banco, diria que somos o guardião desse processo, tá bom? Então, processo para evitar que isso aconteça. Agora, por que eu pulei lá para conversa sobre burocratização? Olha só, a partir do momento que eu, como departamento de inovação, eu falo para as outras áreas, ei, áreas, você não pode inovar sem mim. Vem cá que você precisa do meu carimbo de departamento de pesquisa e inovação, carimbo DPI. O que eu estou fazendo? Eu estou burocratizando. E as outras áreas, elas reclamam. Elas falam assim, escuta, eu tenho que passar por vocês. Se eu fosse lançar isso daqui, eu lançava em 2 meses, mas agora eu vou precisar de 6 meses, porque vocês querem fazer esse processo X, o processo Y, né? Então tudo é uma grande guerra, tá? Dentro de uma grande organização. E por isso que eu entendo que às vezes tem coisas que vão para os clientes sem ter sido testadas de fato, e às vezes não. Às vezes ela é feita todo o processo direitinho e a gente consegue entregar alguma coisa na ponta que realmente foi testado junto ao cliente, tá? Então acontece. Bom, gente, acho que a gente vai começar a encerrar aqui. Eu vou ler a última observação do Cláudio. E ele falou também que a Magazine Luiza é um case legal de inovação por propósito. Eu acho o case da Magazine Luiza fantástico. Eu estou tentando encontrar uma pessoa de contato para a gente promover um webinar com o case da Magazine Luiza. Tem 6 meses que eu estou debruçando e fazendo uma análise comparativa da Magazine Luiza com outras empresas do varejo. E realmente a filosofia da Maria Luísa Trajano sempre foi inovar com propósito. Pelo menos é isso que eu enxergo, é isso que essa percepção que ela passa, né? Então, eu acho que seria muito bem-vindo trazer a Magazine Luiza. Eu não sei se vocês têm mais algum comentário. Eu vejo que o André estava digitando. Conceição, você quer falar alguma coisa? Que eu estou vendo você digitar também. O André? Legal. E a Conceição? Ô, gente, eu queria, para terminar, então, agradecer a presença do André Santana, do Rony Sakuraki. Ambos são professores do MBA de Tecnologias Digitais e Inovação Sustentável. Esse Inovação Sustentável, o nome do MBA, no fundo, quer dizer inovação com propósito, né? A grande novidade do ano de 2021 vai ser que nós vamos começar a oferecer esse MBA totalmente online, de maneira síncrona, né? O Paulo que cuida da divulgação desses MBAs. E a ideia é que nós possamos estar chegando com esse MBA no Brasil todo. Além do MBA mesmo, nós temos um outro programa, que é o programa para jovens de baixa renda, que é o Paideia, né? Que a gente treina crianças em microinformática.
E nós vamos também estar lançando o programa Paideia, o Paideia Digital, para que nós possamos estar atingindo crianças do Brasil todo. Esse é um dos dois projetos do ano de 2021. E um dos objetivos desse webinar foi, inclusive, falar um pouco e contar essa novidade para vocês. Pessoal, eu agradeço muito pelas perguntas, pela participação, foi muito bom. O André falou que ele vai falar, então, na próxima webinar, ele vai falar sobre a Samsung. A gente traz um fabricante, muito legal. Gente, super obrigada, agradeço mais uma vez. Eu gostaria de agradecer também a Andréa Lima, que é quem está me ajudando a organizar esse evento. Ela agora trabalha lá conosco. Então, eu agradeço muito a Andréa e gostaria de agradecer a todos vocês. Até a próxima. Se a gente não se vê mais, acredito que não vai ter um outro webinar até o final do ano. Eu desejo a todos um Feliz Natal e também um ano de 2021 especial, porque esse ano de 2020 foi bem desafiador, né? Eu não sei se o André e o Rony querem dizer as últimas palavras. Só eu falar não vale, né? Não, queria só também agradecer aí, Tereza, o convite novamente, agradecer a participação de todos. Eu acho que a gente tentou trazer para vocês um pouco da nossa visão sobre o que é tentar fazer inovação com algum retorno social, com alguma coisa que faça mais sentido do que simplesmente dinheiro. Plantamos uma sementinha, né? Muitos já estavam aqui, passaram pelo nosso curso, então receberam essa sementinha e acho que tentamos influenciar mais gente para, quando falar de inovação, falar isso de maneira sustentável, com propósito, né? Então fica aí o meu Feliz Natal também, Feliz Ano Novo para todo mundo e que o ano que vem seja um ano tão interessante quanto esse, só que sem os problemas da pandemia. Boa. Obrigada, André. Bom, queria agradecer também, né? Eu acho que foi super divertido poder estar com vocês. Acho que as perguntas também foram super instigantes. Eu acho que sempre é bacana também, até pensando, né? Eu que trabalho numa instituição financeira, poder desmistificar um pouco, né? O lado de o grande banco, né? O vilão da história, né? Que a verdade é que não tem vilão, não tem anjo, né? Mas todo mundo parte de um grande ecossistema aí, de uma grande comunidade. E é muito bom poder estar numa discussão dessa com a Tereza, no Laboratório de Sustentabilidade, né? E entre amigos, né? Então, feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite de novo.